mulher observa horrorizada enquanto as feições do rosto de seu colega de trabalho escorrem e se desprendem do que antes era sua cabeça. Ele não foi injetado com ácido ou banhado com alguma solução anômala. Tudo o que ele fez foi abrir as cortinas do escritório e deixar o sol entrar. Ela e seus colegas de escritório se afastam do raio de luz que consome um deles. Ele está derretendo rapidamente como uma vela acesa, seus gritos virando borbulhas gorgolejantes. A mulher custava-te acreditar no que via, mas tinha que crer. É o único jeito dela sobreviver. O que acontece em seguida é um borrão. O sol passa por cima, enquanto a luz se espalha pelo chão do escritório. Todos capturados nos feixes têm espasmos, atormentados por um sentimento insondável. A princípio, eles parecem suados e úmidos como argila molhada. Então começam a babar. Pele de sorvete, escorrendo sobre roupas molhadas, formando uma poça encharcada. Enquanto todos entram em pânico, a mulher pensa rápido. Talvez por instinto animal, ela se esconde atrás de uma parede adjacente, fora da luz natural que avança rapidamente. Ela desvia por uma fração de segundo, enquanto muitos dos seus colegas de trabalho são instantaneamente dissolvidos. Há 20 minutos, ela preparava o relatório de ganhos trimestrais para a reunião da empresa, preenchendo planilhas. Agora, a maioria dos participantes dessa reunião estão, pelo que ela sabe, mortos. Ela logo descobrirá que a verdade é muito pior, mas haverá tempo para isso mais tarde. Ninguém se move por uma hora. Os mortos permanecem inertes, gosma gelatinosa no chão, enquanto os vivos se escondem, alguns chorando, outros catatônicos. A mulher, em modo de sobrevivência, está absorvendo tudo, tentando juntar os detalhes e encontrar alguma narrativa em tudo isso. É o Sol. Tem algo a ver com o Sol. Ou seria algum tipo de agente aéreo? Ou um nanovírus dirigido por inteligência artificial? Ela simplesmente não tem informação suficiente para se basear. Ela mal sabe. Isso é apenas uma peça de dominó caindo em uma catástrofe de proporções globais. Na Casa Branca, o governo debate a reforma tributária, o equilíbrio orçamentário e se as máquinas de venda do Pentágono devem ter Coca, Pepsi ou ambas. O presidente assina projetos de lei quando a luz que atravessa a janela do salão oval parece mudar. Ele nem percebe que isso está acontecendo até ver algo estranho gotejando no papel do último projeto de lei. Algo sobre financiamento para algum novo projeto de transporte interestadual. O que está gotejando no papel é o rosto dele. Atingido por um cansaço incrível, o presidente se inclina para a frente e desaba sobre a mesa. Alguém no serviço secreto poderia ter alertado, se algum ainda estivesse íntegro o suficiente para isso. O mesmo ocorre simultaneamente com vários outros líderes mundiais. Canadá, Austrália, México, todo o hemisfério norte recebe ao mesmo tempo. Está acontecendo nas ruas e supermercados ao mesmo tempo, onde a luz está destruindo, transformando. O linóleo no concreto externo fica manchado por massas, que antes eram humanas na mesma medida. Uma imagem marcante é um par de botas com roupas amassadas ao seu redor. Na frente das botas, há um carrinho de bebê, vazio, exceto pelas manchas. A luz toma tudo em igual medida. Os pedestres viram borrões cor de pele em passarelas ao longe. Lavadores de janelas em plataformas ajustáveis mancharam as janelas que limpavam, quando o líquido das pessoas do outro lado se lavou contra eles. Toda pessoa esperando para atravessar a rua na esquina logo se vê escorrendo para o bueiro. Todo freelancer que sai de casa para respirar um pouco de ar fresco entre os turnos logo se vê absorvido pela grama. As pessoas se liquefazem na Torre de Pisa, escorrem pelas grades no chão das passarelas da Torre Eiffel, turistas derretem na Grande Muralha da China, perdem a forma física nas pedras de calçada da Praça Vermelha de Moscou, olhando para as pirâmides de Gizé, sentados fora dos cafés na Polônia e explorando os canais da floresta amazônica. Em nações distantes e devastadas pela guerra, combatentes com AK-40 e setes e granadas paralisam conforme a mudança os domina. As armas e bombas caem de suas mãos enquanto elas se transformam em lodo molhado, assim como o resto dos seus corpos. Em instantes, a batalha fica assustadoramente silenciosa. Uniformes militares encharcados jazem na lama, cobertos com os restos dos seus antigos portadores. O mundo alcançou a paz de uma vez por todas, ao mais terrível dos custos. Voltamos à mulher, agachada, aterrorizada, ignorante da magnitude do horror que acabou de se espalhar pelo mundo.
É quando a transmissão começa. Todas as telas no escritório exibem um logotipo desconhecido. Uma voz surge nos alto-falantes, se apresentando como o administrador. Ele trabalha para a Fundação SCP, o único grupo que alega ser capaz de impedir isso. O chamado administrador contou aos membros restantes do escritório que ainda mantinham a integridade corporal, o que eles sabiam até agora. De alguma forma, a luz solar se tornou perigosa. Ser exposto a ela causava uma transformação instantânea e irrevogável. Os expostos devem ser dados como perdidos. O administrador recomenda esperar até a noite e então viajar para um dos endereços que eles recomendam, um local de contenção da Fundação SCP. Não parece real. Nada disso parece real. A mensagem continua tocando repetidamente, até que tudo parece apenas um ruído branco para a mulher. Ela não pode se dar ao luxo de pensar sobre o que poderia ser o apocalipse. Ela não está preocupada com o mundo. Ela não está preocupada com o escritório. Ela nem mesmo está preocupada consigo mesma. Não, ela está preocupada com a esposa. Ela está a 3.000 quilômetros de distância, do outro lado do país, em uma viagem de negócios, um retiro selvagem estúpido. O sol pegou ela como pegou todo mundo? Não, a esposa dela é muito inteligente para isso. Ela tem que ser. No escritório escuro, os sobreviventes se reúnem enquanto a mulher vasculha seus contatos no telefone freneticamente. Depois de um longo e torturante discar, ela consegue. E a voz de sua esposa a envolve como seda líquida. Ela nunca se sentiu tão aliviada. Quando o caos se desenrolou, ela estava em uma tenda de sauna de yoga quente, segura do novo e mortal brilho solar. Outros na viagem não tiveram tanta sorte, mas não podiam se preocupar com isso agora. Quando a mudança aconteceu, todos eles receberam mensagens da mesma Fundação SCP que vinha transmitindo pelos computadores. Em meio a tudo, um objetivo era evidente. Eles precisavam se reunir no último suspiro do mundo. Tudo poderia ficar bem se eles conseguissem. Mas como? Eles não podiam dirigir. Embora partissem à noite, as estradas estavam engarrafadas, repletas de carros com motoristas que haviam dormido ao volante. Eles não podiam voar. Quando o caos começou, aviões caíram do céu, destruindo edifícios e centros populacionais, enquanto seus pilotos se liquefaziam. Sem manutenção, a internet inevitavelmente cairia. O mesmo ocorreria com energia, infraestrutura essencial, Estado de Direito e todo o resto. Em questão de algumas horas, o mundo inteiro parecia estar derretendo. Talvez pudessem chegar ao local de contenção mais próximo da Fundação SCP, mas ficariam muito separados. Não, era melhor estar em perigo juntos do que seguro sozinho. A mulher endureceu sua determinação. De algum modo, retornaria à sua amada. Ou ela morreria tentando. Ou pior, antes de desligar o telefone, ela diz: "Cuide-se. Por favor. Nos encontraremos em nosso lugar especial e tudo ficará bem." Uma semana depois, ela atravessa uma rodovia abandonada, desviando entre carros deixados para trás. É uma noite fria, sem lua, o único tipo que é remotamente seguro. A mulher viu coisas terríveis e impossíveis nesses últimos dias. Em certos casos, até a luz da lua poderia ser letal. Ela não podia arriscar. Isso explica a roupa atual dela. Ela planejou isso detalhadamente, combinando itens que já tinha com outros que saqueou de lojas durante o percurso. Ela vestia um traje de mergulho de corpo inteiro com camadas de Under Armour por cima. Ela vestia uma capa de chuva preta e comprida, botas grossas e luvas. Usava balaclava e óculos de sol espelhados sobre a cabeça. Sozinha, nenhum ponto de luz poderia alcançar sua pele. Isso bastaria para destruir tudo, e ela não decepcionaria sua esposa desse jeito. Não enquanto ela ainda respirava. Todos os dias, havia novas transmissões da misteriosa Fundação SCP, alcançando todas as máquinas que ainda eram capazes de recebê-las. As mensagens assumiam tons crescentes de desespero, implorando a ela e aos outros civis que se dirigissem ao local de contenção mais próximo. Porém, recentemente também estavam dando sugestões mais esquisitas. Na transmissão anterior, eles até recomendaram, na ausência de comida viável, que os civis comessem partes das massas que antes eram seus semelhantes, contanto que os pedaços fossem pequenos o suficiente para evitar engasgos. A mulher acha que preferiria morrer de fome a se rebaixar, mas não sabe até onde o desespero poderia levá-la. Ela caminha sem parar, o conteúdo de sua mochila balançando. Parecia tão pesado quando ela começou, mas conforme os dias passavam, ela se acostumou.
é principalmente equipamento de sobrevivência. Roupas extras, camadas de emergência, saco de dormir e tenda para montar caso não encontrasse abrigo natural ao amanhecer. Há muitos energéticos lá. É a melhor forma de ajudá-la a controlar seu ritmo circadiano. A alternativa é se tornar como uma daquelas pobres almas nos carros. Apesar dos seus instintos de respeito e dignidade humana desejarem que ela desvie o olhar, ela é incapaz de ignorar o massacre sem sangue. Motoristas solitários e famílias inteiras, reduzidos a uma massa inerte e derretida dentro dos veículos. Todos provavelmente pensavam que estavam em uma viagem de carro rotineira, ou no que jantariam após o trajeto. Ela balança a cabeça descontente e segue em frente. Ela não vai acabar como eles. Ela não pode acabar como eles. A mulher segue caminhando, concentrada em percorrer o máximo de quilômetros possível antes de encontrar um esconderijo para se abrigar até o amanhecer. É engraçado. Ela já teve tanto medo do escuro. Agora é um dos poucos momentos em que ela se sente minimamente segura. Isso é, até ela ouvir algo se movendo atrás dela. Ela se vira e vê vultos se movendo nos carros que acabou de passar. Havia pessoas dormindo no local? Talvez animais? Não, a verdade é muito pior do que isso. A mulher logo percebe que está vendo as próprias manchas se movendo dentro dos carros. Espera, isso significa que eles nem mesmo estão mortos? Ela observa, paralisada de horror pelas implicações de tudo o que está vendo. As manchas se levantam, esmagando-se contra as janelas de seus carros até que o vidro rache, e então cede completamente. Ela vê a mancha deslizando para fora dos carros e se movendo para o chão, deixando rastros úmidos como lesmas gigantes e grotescas. Então eles começam a falar. A mancha mais próxima dela sibila e gorgoleja palavras que lembram as de um menino inocente, com um toque de loucura, enquanto se contorce lentamente em sua direção. Ei, você é minha mamãe? Haha, olha, a mamãe está tentando fugir de nós. Ela não parece engraçada? Você parece doente, mamãe. Você parece tão pálida. Mãe, você precisa tomar um pouco de sol. A criatura gelatinosa avança para a mulher. Vários pseudópodes semelhantes a tentáculos se estendem de sua massa carnuda para abraçá-la. Seus reflexos a salvam no último instante, mas a fera persiste. Continua a deslizar, continua a agarrar. É como um pesadelo que se tornou realidade. Ela deixa sua mochila cair no chão, pois só a atrasaria e a mataria, e corre por sua vida enquanto os monstros a perseguem. Embora sejam criaturas sem pernas, elas se movem com uma velocidade assustadora. Tudo o que ela pode fazer é correr até seus pulmões queimarem, seus músculos parecerem estar bombeando lâminas, mas a alternativa é mais terrível do que pode imaginar. Enquanto ela corre, mais monstros nos carros acordam, as massas que antes eram a grande maioria da raça humana, e eles querem que os sobreviventes restantes se juntem a eles em seu novo e terrível destino. A mulher consegue despistá-los, por pouco, mas ela ouve a loucura deles ressoar na noite atrás dela. Nós vamos te encontrar, mamãe. Nós vamos te encontrar e te ajudar a enxergar a verdade. Meses escuros passam em um mundo frio e cruel. A mulher nunca pode parar de se mover. No momento em que você para de se mover, morre. As massas, os monstros outrora humanos, eram muito mais inteligentes do que ela imaginava no início. São seres de uma só mente, existindo para caçar humanos inalterados e levá-los para a luz. À noite, ela dorme em armários, um lugar onde ela pensou que nunca voltaria. É um assassinato para as costas dela, dormindo quase reta, mas aqueles que dormem desprotegidos não sobrevivem muito. Ela os ouve gritando à noite, quando os tentáculos carnudos os agarram e arrastam para fora. Melhor eles do que ela pensa. Os últimos meses a deixaram mais cruel do que ela já foi. Talvez isso seja necessário para sobreviver no novo mundo. Ela passa de cidade em cidade, de cidade em cidade. As milhas derretem sob seus pés calçados. Sua esposa está lá fora em algum lugar. Ela fará qualquer coisa para chegar até ela, não importa quantos horrores terríveis ela veja. Certa noite, ela presencia algo muito pior do que já tinha visto. Ela dormia em um dos andares superiores do arranha-céu quando o chão começou a tremer. Ela acordou imediatamente, aterrorizada que por algum motivo o próprio prédio iria desabar ao seu redor. Ela saiu correndo do armário onde se escondia e olhou pela janela para a rua escura. Uma forma colossal estava se movendo, uma massa tão imensa que faria um ônibus urbano parecer minúsculo.
Mesmo no escuro, ela enxerga as partes. Os braços, as pernas, os rostos, tanto humanos quanto animais. É uma amalgamação, algum híbrido distorcido de centenas, se não milhares, desses seres corrompidos. Eles estão se unindo, ela pensa, seu cérebro inundado por uma onda súbita de puro horror. Eles estão se tornando super-organismos e continuam caçando. Eles não vão parar até terem todos. Avance rápido novamente. Ela viaja por meses até chegar ao local combinado para se encontrarem. Sua esposa. Ela não respondia às chamadas ou mensagens, possivelmente devido à queda da rede. Está tão difícil dizer agora. Na maioria dos lugares, a eletricidade não funciona, mas isso é irrelevante. Ela continua caminhando. É um antigo cinema. Eles estiveram aqui há tantos anos atrás, quando se conheceram e viram seu primeiro filme. A Criada, dirigido por Park Chan-wook. Tantas memórias felizes, e não seria a escuridão do cinema o lugar perfeito para evitar o sol? Ela desliza pelo corredor, buscando a tela 3. A tela que elas haviam concordado. A tela especial delas. A mulher usa um sorriso louco de antecipação no rosto, sua sanidade suportando o peso de todas as coisas terríveis que ela viu. Ela abre a porta e a vê. A coisa que uma vez tinha sido sua esposa. Querida, estou tão feliz que você está aqui, ela diz em uma voz baixa e molhada. O SCP-1 é a situação de pesadelo final, codinome. Quando o dia amanhece, um cenário classe XK de fim do mundo, alterando irreparavelmente o estado das coisas e jogando não apenas a raça humana, mas toda a vida na Terra em um caos aparentemente irreparável. Por razões desconhecidas, o Sol se tornou uma força anômala durante a noite. Seus raios passaram de doadores de vida e calor para agentes de destruição. Qualquer contato com a luz, não importa quão pequeno, e às vezes até refletido em outras figuras como a Lua, fará com que aqueles em contato assumam um estado gelatinoso. Como mencionei, isso não se aplica apenas a seres humanos ou mesmo a outras formas de vida anômalas. Na maioria das vezes, os efeitos do SCP-1 parecem cancelar quaisquer efeitos anômalos anteriores, pois reduz humanos e anomalias a terríveis massas de carne desconhecida. Mas, como você já viu, não para por aí. Não apenas os corpos dessas vítimas são distorcidos, mas também suas mentes. Enquanto a Fundação inicialmente contava as vítimas do fenômeno 001 como mortas, elas estavam tristemente muito vivas e procuram induzir seus efeitos nos outros. As manchas caçam pessoas não afetadas e tentam arrastá-las para a luz do sol, revelando sua missão secundária: a assimilação total. No deserto escaldante que uma vez foi a terra que conhecíamos, essas manchas procuram uns aos outros e coagulam em seres maiores, compostos por milhares de pessoas e animais. Essas entidades titânicas se movem metodicamente pelas últimas comunidades sombreadas, esperando adicionar mais convertidos à sua terrível biomassa. Embora essas criaturas possam ser teoricamente prejudicadas, matá-las é incrivelmente difícil. Em muitos casos, apenas escapar delas provou ser um melhor uso de recursos. Mas eles não dormem. Eles nunca dormem. Enquanto os poucos humanos restantes descansam, eles continuam caçando, como farão até que o resto da humanidade seja igual a eles. Não é possível conter o SCP-001 quando amanhece, resultando na rara classificação Apollyon. Quando o caos e o horror surgiram, bilhões foram transformados instantaneamente, obrigando a Fundação SCP a se revelar publicamente para ter alguma chance de salvar a humanidade. Nos primeiros dias dos horrores, o administrador da Fundação SCP divulgou uma mensagem para o mundo, a primeira vez que a organização havia quebrado seu véu de sigilo. Para aqueles de vocês com famílias, ou Deus me livre, crianças, eu sinto muito, muito mesmo. Vocês devem seguir em frente. Que suas mortes não tenham sido em vão. Nós ainda temos tempo. A humanidade ainda tem futuro. Venha para o local 19. Precisamos de toda a ajuda possível. Aprenda por abraçar a escuridão, amigos. Temei a luz, e temeram a luz eles fizeram. Todos nós tememos isso agora. Faróis foram enviados para guiar as pessoas até as instalações de contenção seguras, mas poucos conseguiram chegar. Tantos membros do pessoal da Fundação morreram, ou pior, foram transformados, enquanto tentavam ajudar nos esforços de resgate. Disse que os operativos da Fundação morrem nas sombras para que a humanidade viva na luz. Após o cenário do amanhecer, é o contrário.
Os operativos da Fundação morrem na luz para que os tristes vestígios restantes da humanidade possam viver no escuro. Se essa é uma vida que vale a pena viver, caro espectador, cabe a você. Com licença, acho que ouço algo deslizando na porta lá fora. Acesse o Patreon do Dr. Bob e seja um pesquisador júnior agora mesmo. Agora, assista a outro arquivo do Dr. Bob como o SCP-5150, Consultório Odontológico Anômalo.